Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um tema bonito, um tema interessante, da química, da biologia, que são os estados da matéria e as transformações que ocorrem nessa matéria, as transformações físicas. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, então como nós iremos estudar os estados da matéria, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha na definição de matéria, né? O que é matéria? Beleza? Então, matéria é definida como tudo que possui massa e ocupa espaço, né? E massa é definido como quantidade de matéria em um objeto, tá? Então, tudo que possui massa e ocupa espaço, né, que existe, nós chamamos de matéria, tá? Incluindo, pessoal, até as menores partículas existentes, né? O átomo, por exemplo, né, é matéria. As partículas que compõem o átomo, né, ou a união de vários átomos formando molécula, ou a união de moléculas, né, formando as células, formando tecidos, órgãos, os seres vivos, né, matéria inanimada, como por exemplo uma porta, um lápis, uma caneta, um copo de vidro, tudo é matéria, beleza? Então, matéria é tudo que possui massa e ocupa espaço. Beleza? Próximo slide, então. Pessoal, então aqui nós temos como primeiro estado da matéria o estado sólido. No estado sólido, a matéria ela apresenta uma estrutura física um pouquinho mais rígida, né, mais sólida, como o próprio nome diz. A matéria tem forma e volume constantes, né? Aqui as moléculas que compõem a matéria estão mais próximas, mais agregadas, né, mais juntinhos, e a força química que une essas moléculas é forte, tá? Beleza? Então aqui nós temos como exemplo de estado sólido, né, ó, nessas imagens, né, um tronco de árvore, um cubo de gelo, um pedacinho de ouro, né, pode ser um lápis, uma caneta, um copo de vidro, uma porta, beleza? Bem, então são matérias com formato e volume constantes, beleza, moçada? Próximo slide. Então, pessoal, nós temos aqui agora o estado líquido, né, que possui consistência viscosa, né, fluida, né, forma. A forma é variável, né, vai depender do recipiente, né, onde esse líquido é colocado. Se você colocar o líquido num copo, ele vai adquirir a forma do copo, né? E o volume também é constante. Beleza? Bola para frente. Pessoal, e o terceiro estado é o estado gasoso, né, que é formado pelos vapores, pelos gases. Né? Muitas vezes nós não conseguimos enxergá-los, né, mas nós conseguimos senti-los. Então, eles estão presentes. Na atmosfera, por exemplo, nós temos aí inúmeros gases, né, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, né, o gás carbônico. Nós não conseguimos enxergá-los, mas eles estão ocupando lugar no espaço, eles são matéria, então eles existem. Né? Os gases, pessoal, eles não têm forma, né? Então eles, na verdade, ocupam todo o recipiente onde eles estão contidos, né? Eles adquirem a forma do recipiente ou do local. Beleza? Então tá, próximo slide. Pessoal, então aqui nesse slide ó, nós temos 3 recipientes, tá? Cada recipiente contendo uma substância, tá, em diferente estado da matéria. Então, no primeiro recipiente nós temos uma substância em estado sólido, né? E no segundo em estado líquido e no terceiro recipiente em estado gasoso. Vocês observem que aqui, ó, a substância que está no estado sólido, ela apresenta umas bolinhas amarelas. Tá? Essas bolinhas amarelas, elas podem ser átomos ou moléculas. Tá? Vai depender da substância analisada. Tá? Então, imagine que são moléculas. Então, aqui, ó, a substância, quando está no estado sólido, nós encontramos, então, moléculas que estão muito próximas, ó, muito agregadas, certo? Outra coisa que a gente observa, que elas possuem uma movimentação muito pequena,
quando comparada às demais substâncias, no estado líquido ou no estado gasoso. Então, a movimentação das moléculas no estado sólido, tá, é praticamente nula. Aqui nós encontramos apenas uma pequena vibração. Tá? Essa vibração é imperceptível a olho nu, né? Beleza? Então, o grau de movimentação das moléculas no estado sólido é bem menor quando comparado ao estado líquido e às substâncias do estado gasoso. Beleza, pessoal? O que mais? As moléculas estão muito próximas aqui no estado sólido, tá? E o que facilita, auxilia, né, com que elas estejam nessa proximidade toda é a formação de ligações químicas fortes entre cada uma dessas moléculas. Então, as moléculas aqui no estado sólido estão muito próximas e estão realizando ligações químicas fortes, né? Essas ligações químicas fortes contribuem para manter as moléculas próximas entre si. Beleza? Então tá. Passando agora para o estado líquido. Ó. No estado líquido, nós temos aqui moléculas mais distantes um pouco, né, umas das outras, com um grau de movimentação um pouco maior, né, elas estão mais agitadas um pouco, aqui no estado líquido, quando comparadas às substâncias presentes no estado sólido. Tá? O grau de agitação no estado líquido das moléculas é um pouco maior. O que mais que nós observamos? Elas estão um pouco mais distantes entre si, né? Então, esse grau de agitação maior e essa distância um pouquinho maior das moléculas faz com que a substância, né, que apresente o estado líquido, a matéria que apresente o estado líquido, ela tenha aquela consistência fluida, né, que a gente conhece dos líquidos, como a água, leite, certo? Então, beleza. Continuando, ó, quando nós passamos aqui para a substância que apresenta o estado gasoso, nós observamos que as moléculas possuem uma movimentação bem maior quando comparadas às moléculas nos demais estados anteriores. Então, no estado gasoso, ó, as moléculas estão separadas, não há interação química entre elas e a agitação, a movimentação das moléculas é bem maior. Tá? Pessoal, movimentação de molécula, nesse caso aqui, ó, a gente usa o termo energia cinética. Tá? Então, nós poderemos dizer que as moléculas possuem uma energia cinética maior, ou seja, um grau de movimentação, de agitação maior no estado gasoso, quando comparado ao estado líquido ou ao estado sólido. Beleza? Então tá. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, quais são os motivos que fazem, né, com que essas substâncias possuam esse grau de agitação maior ou menor quando comparadas entre si. Beleza? Próximo slide. Pessoal, estou voltando nesse slide um pouquinho, porque eu esqueci de comentar tá, um detalhe importante no slide anterior. Então, olha só, nós falamos no slide anterior que aqui no estado sólido as moléculas estão muito próximas entre si e estão realizando ligações químicas fortes entre elas. Tá? Interações, né, intermoleculares fortes entre elas. Beleza? No estado líquido, as moléculas estão mais distantes, mas também estão realizando ligações químicas entre elas. Só que essas ligações químicas, tá, são mais fracas do que as ligações que estão sendo realizadas aqui entre as moléculas aqui no estado sólido. Tá? Então, no estado líquido, as moléculas estão mais distantes, mas continuam realizando ligações químicas, só que ligações químicas fracas. O professor de Química vai entrar em detalhes e vai explicar cada uma dessas ligações, cada uma dessas forças intermoleculares. Tá? O tipo de ligação fraca mais comum que acontece aqui, ó, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Tá? Vocês irão ver com mais detalhes. Tá? Beleza? Tá. E aqui no estado gasoso, eu já comentei,
no slide anterior, né, que as moléculas estão bem distantes entre si, né, e praticamente não realizam ligações químicas, né, entre elas, tá? Beleza, passando para frente. Pessoal, então aqui nós temos, ó, nesse slide, 3 recipientes de novo, né, contendo aí em cada um deles substâncias em diferentes estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Bem, nós já falamos nos slides anteriores, né, que as substâncias que apresentam estado sólido possuem átomos ou moléculas muito próximos, né, mais agregados, né, as moléculas possuem um grau de movimentação bem pequenininho, né, é mais uma vibração mesmo. E as forças, as ligações químicas realizadas entre as moléculas, aqui no estado sólido, são fortes. Então, são ligações químicas fortes que mantêm as moléculas unidas, tá? E outro detalhe, as substâncias que apresentam estado sólido possuem formato, né, forma e volume constantes, tá? Volume é a quantidade de matéria, tá? Pode ser em ml, pode ser em litro, pode ser em metros cúbicos, tá? Então, substâncias que apresentam estado sólido possuem uma forma, né, e um volume constante. As substâncias que apresentam estado líquido, né, que estão no estado líquido, como nós falamos, as moléculas estão um pouco mais distantes, né? Possuem um grau de agitação, um grau de movimento maior um pouco, né? E que mais? E realizam ligações fracas entre si. As moléculas realizam ligações fracas, tá? Possuem um formato variável, né? A substância em estado líquido, como a água, por exemplo, né? Como o leite, né? Como outras substâncias, elas adquirem o formato do recipiente, né? Onde elas estão. Se você coloca água num copo, por exemplo, a água vai adquirir, né, o formato do copo. Né? Então, o formato das substâncias que apresentam o estado líquido, o formato é variável, que vai depender do recipiente, tá? E o volume continua aqui sendo constante, tá? Igual substâncias que apresentam o estado sólido. Beleza? E aqui no estado gasoso, nós já falamos anteriormente também que as moléculas possuem movimento muito maior, né, quando comparadas às demais, né, estão muito distantes umas das outras, né, basicamente não apresentam interações químicas entre elas, né, e possuem formato e volume variáveis. Né? Aqui o formato de uma substância que apresenta estado gasoso é basicamente o formato do recipiente, porque o gás ele preenche todo o espaço, né, do recipiente onde ele está contido. Beleza? Formato, então, e volume variáveis para substâncias que apresentam estado gasoso, tá? Vão depender do recipiente. Beleza? Vou passar para frente, então.